Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Renúncia é um romance trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós buscamos semanalmente aprofundar a leitura, fazendo pesquisas, trazendo as mensagens sublimares que estão nas linhas e entrelinhas da narração de Emmanuel. E isso enriquece a nossa leitura. Então, hoje vamos continuar esse estudo e para que tenhamos a ambiência adequada a este estudo, leremos uma página, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, trazida a nós por Emmanuel, através da psicografia bendita de nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Lembrando que todas esses estudos podem ser encontradas por quem quiser na nossa playlist, na playlist do canal Videira Espírita. E lá nós mantemos, né, todos os estudos para que você, que não pode assistir no momento em que o programa vai ao ar, às terças-feiras, às 19h30, possa ter acesso o dia e horário que melhor quiser. E também acesso a toda a programação do canal. Né? Vamos lá buscar na playlist, vai encontrar toda a programação do canal Videira Espírita. Então, hoje nós vamos começar trazendo uma ambiência, buscando, né, uma ambiência adequada ao estudo. A mensagem é a número 14, intitulada Benignidade. E Emmanuel destacou as palavras de Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, onde Paulo disse assim: Sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ver as considerações que o benfeitor nos traz sobre essa passagem na carta aos Efésios. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, as guerras religiosas, não é? Acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade, na grandeza de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência, conclui Emmanuel, do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim
Viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Como sempre, uma belíssima mensagem que nos leva a muitas e profundas reflexões. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, farol de nossas vidas, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando as páginas do livro Renúncia para aprender com elas. Que possamos entender as mensagens e as lições contidas na leitura do dia de hoje, como vimos fazendo desde que iniciamos o estudo da obra. Que nosso anjo guardião possa cooperar, nos ajudando, nos intuindo, que tenhamos com ele uma conexão para que possamos aproveitar de seus ensinamentos, de seus conselhos, e para que possamos, então, Mestre amado, compreender todas as lições de hoje. Se conosco, abençoando o nosso lar, o lugar onde estivermos no momento desta leitura. Hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, amigos e amigas, então vamos fazer aquele pequeno retrocesso para o estudo anterior para nos situarmos na história. E aqui nas minhas anotações, nós vimos, então, que Padre Damiano, lembrando que Padre Damiano, como nos informado já na abertura do livro, é uma das encarnações de Emmanuel. E nessa encarnação ele se viu encantado, impressionado, muito tocado pela figura desse espírito que é Alcione. Daí ter feito este livro. Então, vimos Padre Damiano proteger a posse da Granja de Madalena contra a investida, né, cruel da família Estigarribia, né? E então ele discutiu de forma enfática e conseguiu afastar Dom Alfonso das suas intenções. Então, Dom Alfonso foi embora, desistindo de trazer para a sua propriedade, né, a propriedade de Madalena. Terminamos aí o capítulo 5 e iniciamos o capítulo 6, intitulado Novos Rumos. E Alcione, então, fica amiguinha, né, fofa, querida, né, muito especial, aquela criança muito especial, né, ficou amiguinha de Padre Damiano, para a alegria de Madalena. E quase todas as noites ele visitava a família, onde as conversas eram muito proveitosas. E quando ele não ia, eles mesmos faziam os seus encontros, né? Madalena, Alcione, que ela gostava das histórias de Jesus, gostava desse assunto, né? Mais do que as historinhas que a mamãe contava, como contam a todas as crianças. E ela, então, e Dolores, né? E Dolores aproveitava também. E vinha também João de Deus. Né? João de Deus, aquele escravo liberto, né? Que trabalhava com a família Estigarribia e que ajudou a tratar do solo e replantar, trouxe sementes, mudas, para que o solo da chácara pudesse ser proveitoso. Né? Então, o padre Damiano tinha ideias diferentes para aquela época, né? E não conseguia aceitar os crimes da Inquisição. Então, ele fazia muitos comentários em relação a isso. E ele expunha, então, suas experiências e visão de vida e de fé. Eles, Madalena, Dolores e Alcione, e muitas vezes João de Deus, ouviam sempre ao padre com muita atenção e se esclareciam, né, com as instruções, ele contava as suas rotinas de orações, né, diárias, e as histórias que ele trazia. Né? E ele falava das múltiplas existências
e da sobrevivência do espírito após a morte. E fez várias referências históricas de muitos homens importantes que haviam buscado o contato, né, a comunicação com desencarnados. Então, nós lemos ali vários nomes, imperadores, né, pessoas, e lemos, então, o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, porque ali ele mencionou Saul, né, que buscou Samuel, que já estava morto, né, através de uma pitonisa, através de uma médium. E nós fomos e lemos o capítulo 28, que tem 25 versículos, onde fica muito claro, né, que no Antigo Testamento já está lá registrado que a vida espiritual existe, que os mortos, né, os ditos mortos, se comunicam, podem se comunicar com os encarnados, né? E ali nós, então, depois da leitura do livro de 1 Samuel, nós fizemos a pausa e nós retomaremos, para quem tem essa edição do romance, no quinto parágrafo da página 159. Então, vamos lá dar continuidade ao estudo de hoje. Então, quando ele termina aqueles relatos, nomeia todos, fala de Saul, de Samuel, fala também dos discípulos de Jesus, né, que eram tocados, benfazejos pelo Espírito Santo no glorioso dia do Pentecostes, continua a narrativa. É extraordinário, exclamou a esposa de Cirilo, Madalena, né, felicitada por novas luzes. Quer dizer que entes queridos que nos antecedem no túmulo nos esperam no limiar da outra vida para as alegrias do reencontro? Que notícia, né? Para ela que sofria tanto a saudade, né? E a ausência de seu esposo, Cirilo. Damiano esboçou um gesto altamente significativo e acrescentou: nem sempre será indispensável partir para reencontrar. Por quê? Interrogou admirada. Nessa época, não comporta a divulgação das supremas verdades, mas nós nascemos e renascemos. Então, ele está alertando aqui que nessa época, a época da Inquisição Católica, né, não cabe, né, a divulgação de supremas de verdade, dessas grandes verdades, né? Mas nós nascemos e renascemos. A vida é uma só. Entretanto, as experiências são diversas. O próprio Jesus declarou aos mentores de Israel que não era possível atingir o reino de Deus sem renascer de novo. Inferno ou purgatório são estados do espírito em tribulação por faltas graves ou em vias de penitência regeneradora. Então, ele está aqui esclarecendo das idas e vindas que o espírito é um só, vivendo múltiplas experiências e trazendo que essa visão do inferno nada mais é de que o inferno em nós mesmos, né? O nosso purgatório, é o nosso estado de espírito, né? Pelas faltas graves ou em vias de penitência regeneradora, né? Em vias de combatê-las, revivê-las para nos regenerarmos, não é? A viúva da Vempor, né, Madalena, teve a sensação de haver sido levada a um porto de grandiosas revelações. Recordou subitamente seu primeiro colóquio, né, sua primeira conversa com o rapaz irlandês que elegera para seu companheiro de existência, quando lhe confiara as predições do velhinho de Granada. Vocês lembram, né? O velhinho de Granada foi aquele homem que ela e as amigas foram buscar como brincadeira, mas que ele falou coisas que a marcaram e que a impressionaram muito, que era que a vida dela ia ser difícil, ia ter muitas provas, né? E diante desse estado de alma que ela ficou com
com as predições do velhinho de Granada, ela abriu o coração ao pai, contou o que ele havia dito, e o pai o mandou prender. Lembram dessa história, né? E agora, a figura, continua aqui, quase apagada, do egipciano erradio, ressurgia-lhe nos arcanos da memória, com os mínimos contornos. Ela começou a lembrar de tudo que ele havia dito. Assim, reviu na tela imaginada as portas do Alhambra e as amiguinhas bem-amadas, destacando-se de todas as recordações as palavras conselheiras do desconhecido. Então, aqui o que o velhinho de Granada, né, falou para ela: prepara-te, minha filha, e une-te à fé em Deus, porque teu cálice no mundo transbordará de sofrimentos. Não vivemos apenas esta vida. Temos várias existências, e a tua existência atual é promissora de tributos afanosos para a redenção. Sinceramente impressionada, relatou o incidente que o religioso acolheu com singular carinho. Podes crer, afirmou convicto, que este ancião deveria ser um grande inspirado. Mas será possível que se troque de corpo como se muda de vestes? Justamente. Só isso, minha filha, explica as profundas diferenças do caminho. Nas estradas em que buscamos a luz da salvação, encontramos os seres humanos mais díspares, mais diferentes. Ali, depara-se-nos um homem impiedoso, detentor de sólida fortuna. Acolá, debate-se um justo entre a fome e a enfermidade, que parecem intermináveis. No mesmo lar nascem santos e ladrões. Há pais excelentes cujos filhos são indesejáveis, monstruosos. Uma via pública exibe jovens elegantes e miseráveis, criaturas que se arrastam entre a lepra e a cegueira. Aqui tem uma nota da editora esclarecendo que naquela época, na época que a obra foi escrita, esse termo era comum, né, que hoje não se usa mais, hoje se usa hanseníase. Né? Uma via pública exibe jovens elegantes e miseráveis criaturas que se arrastam entre a lepra e a cegueira. Poderias admitir que o Criador, magnânimo e sábio, deixasse de ser pai para ser um experimentador desalmado? Não admitamos esse absurdo teológico, mas ponderemos, na verdade, de que se cumpre desde agora o a cada um segundo as suas obras, dos ensinamentos de Jesus. Então, nós temos aquilo que nós plantamos, a cada um segundo suas obras. Na obra divina, infinita e eterna, cada filho tem responsabilidade própria. A criatura se engrandecerá ou submeter-se-á ao rebaixamento conforme utilize as possibilidades recebidas. E aqui vemos essa narração dele, interpretação dele. No caminhar de cada dia, podemos observar os que ascendem, né, os que sobem, apesar dos dolorosos testemunhos. Os que estacionam em receios inúteis, os que resgatam e os que contraem novas dívidas. Então, na nossa existência, essa experiência reencarnatória, todo momento, todo dia, se não em nós mesmos, nós vemos aqueles que progridem, né? Aqueles que, apesar de várias dores, né, de testemunhos dolorosos, né, e aqueles que não regridem, porque não se retrograda, não é? O espírito não volta para trás, né? O que foi conquistado, foi conquistado. Né? Então, os que estacionam em receios inúteis, que não vão adiante, porque têm suas preocupações desnecessárias, né? E aqueles que resgatam as suas dívidas e aqueles que contraem novas dívidas. Né? Como se já não bastasse o peso da mochila que traz, acrescenta mais peso ainda, mais coisas a resolver. Né?
Madalena Villamil, depois de apurar ainda mais as impressões próprias, considerou sensibilizada. Vossas razões me suscitam mais vastos raciocínios. Às vezes, padre, sonho com assembleias que me forçam as decisões prejudiciais, com praças armadas e onde minha voz ordena ações cruéis. Vejo-me, então, detentora de poderes, rodeada de súditos numerosos. Em seguida, acordo exausta, com a impressão de haver regressado de uma região de reminiscências indesejáveis. Assim, murmurou Damiano com um sorriso. Quem sabe a nossa permanência em Ávila constitui uma repetição de circunstâncias do passado ominioso. É possível que tenhamos tido riqueza e autoridade, exercendo tirania. A casa de Deus é cheia de justiça, com misericórdia. A viúva Davenport meditou alguns minutos nas provações sofridas, considerou a razoabilidade dos conceitos expendidos e concordou. É verdade. Minha existência parece obedecer a esse plano de tributos expiatórios. Desde criança, venho observando que nas situações decisivas sou obrigada a curvar-me às circunstâncias. E ela, diante da vida, tem coisas que chegam e ela não tem como evitar. Ela tem que se submeter. Né? E é disso que ela está falando, relembrando essa existência mesmo. Né? Nos grandes lances, tenho a impressão de que minha vontade é anulada por misterioso poder. E és muito feliz em não desobedecer, disse o padre Damiano. Entretanto, padre, as mágoas são muitas e rudes. Mas o esforço divino, continuou então o padre Damiano, de Jesus foi aureolado no Calvário, quem poderá pensar na glória celeste sem a coroa de espinhos? Se Jesus, que foi Jesus, que é Jesus, que esteve entre nós, né? Ele tinha glória celeste, mas recebeu a coroa de espinhos. Quem somos nós para criticar, para nos revoltarmos, né, diante de uma coroa de espinhos? Quem somos nós? Nós precisamos ser resignados, né, e aproveitar as oportunidades de resgate, né, de transformação. As pessoas felizes costumam não ter história e, quando a possuem, nem sempre registram episódios mais dignos. Com essa ideia, não quero dizer que devamos andar no mundo como aventureiros do sofrimento. Não é uma apologia ao sofrimento, vejam bem. Em farragem de trapos e lamentos, né? Mas desejo realçar o valor das lutas incruentas, não são lutas do coração, são lutas sem sangue, né? Do coração, que temperam o caráter e iluminam a vida. Né? Então, ele estava aqui nessa mistura, nesse misto de trapos e lamentos, né? e dessas lutas sem sangue, mas lutas ferozes, né? Do coração, que temperam o caráter e iluminam a vida. A maioria dos santos esteve indecisa até que o testemunho redentor, pela dilaceração de si mesmos, lhe abriu os horizontes infinitos da eternidade. Nascemos e renascemos, até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para os voos supremos. E Madalena disse então: vossas ideias a respeito da pluralidade de existências traduzem imensas consolações. Depois que voltei da França, já fui 2 vezes à igreja de Santo Tomás assistir aos ofícios religiosos, mas nunca poderei definir as emoções que me assaltaram ao contemplar-lhe as imagens antigas. Ao ajoelhar-me próximo do púlpito, a grandeza do velho templo parecia revocar-me a lembranças imprecisas de outras eras, que eu não conseguia definir, que eu não conseguiria definir. Terminada a missa, visitei todos os altares e extasiei-me na contemplação do velho claustro. Poderosas impressões dominaram meu pensamento.
Fiquei convencida de que cada coisa ali me era familiar. Contudo, quando menina, no internato, raras vezes visitei esse templo e nunca experimentei tais sensações. Sim, considerou Damiano em atitude de funda reflexão. A igreja e o claustro de Santo Tomás têm sua história longa e estranha. Ali foram tomadas muitas deliberações importantes muitas deliberações importantes nas reuniões dos reis católicos com os membros do Santo Ofício. Houve uma pausa longa e a moça interrompeu. Já que essas teorias tanto edificam, por que não cuida a igreja de as divulgar? Por enquanto, não devemos pensar nisso. Essas revelações espirituais nos chegam da mais remota antiguidade, mas a Igreja Católica não poderá tão cedo espalhar o clarão dessas verdades confortadoras. A noite que desceu sobre nós ainda não terminou. Então, o que ele está aqui falando para Madalena é que a Igreja guardou todas as informações sobre as reencarnações. Guardou. Mas acaso não se trata de consolações divinas? Perguntou Madalena. Né? Sim, mas nossa crença atual tem sua base no terror da tirania religiosa e não na liberdade sublime do Evangelho. É ganhar o adepto pelo medo. Né? Se Jesus voltasse agora à Terra, seria perseguido como impostor, com suplícios talvez maiores que o da cruz. A barca de Roma é diferente da barca da Galileia. Na primeira, temos sacerdotes ambiciosos e insaciáveis. Na segunda, na da Galileia, tínhamos pescadores. Em Roma, esplendem palácios, enquanto em Belém fulgia, brilhava a manjedoura. Os contrastes, né? No Vaticano, faíscam gemas preciosas da tiara pontifícia. Em Jerusalém, o cálice era de vinagre e a coroa tecida de espinhos. As comparações não podiam ser mais felizes, né, feitas pelo padre Damiano, porque elas mostram bem as diferenças, né, os contrastes. Madalena recolhia citações com indisfarçável interesse, enquanto o eclesiástico rematava. Compreendes as diferenças? Abraçais então a reforma? Arriscou Madalena, né, referindo-se ao movimento religioso iniciado por Martinho Lutero. Aceito a necessidade da reforma íntima. Ele não disse nem que sim, nem que não, mas que ele aceita sim, né, que ele aceitava sim a reforma íntima, que ela se faz necessária, se fazia necessária naquela época. Se os protestantes puderem alcançar semelhante renovação, por certo, serão bem-aventurados. Quanto ao mais, se ainda me encontrasse sem responsabilidades definidas, seria justo empunhar uma espada de batalhador ativo em prol do restabelecimento da verdade. Contudo, se Deus me chamou ao labor do ministério católico, devo obedecer, compreendendo que o meu combate é no silêncio e na meditação, longe dos olhos indiscretos do mundo. Então, o fato dele concordar não o permite simplesmente agir, falando alto o que pensa, não, é pelo silêncio, pelas ações, né? Distante aqui, longe dos olhos indiscretos do mundo, porque Deus o colocou na religião católica. Então, ele tem consciência de que uma razão há por trás disso. Né? E lembrando que a Inquisição católica é terrível, mas também havia a Inquisição, que não usava essa expressão, né? Era a repressão protestante. E a família da Vempora, a família de Cirilo, por que eles foram para a América? Porque perderam tudo, né? Pela perseguição
dos protestantes. Eles eram católicos e foram perseguidos. Então, ambos, tanto católicos como protestantes, perseguiam e faziam coisas cruéis, né? E então é isso a isso que ele se refere, né? Então ele tem que manter o seu combate em silêncio, trazendo a poucas pessoas, né? Como diria, comendo pelas ribarbas, né? É muito interessante essa visão e essa forma de trabalho, porque ele tem a consciência dele que ele está no trabalho do ministério católico porque Deus o colocou lá. Então, ele tem que seguir. Aquelas conversações construtivas repetiram-se diariamente. Quando o sacerdote não comparecia, a viúva da Davenport, né, Madalena, Dolores e João de Deus, seguidos de Alcione, prosseguiam nos mesmos comentários. Então, virou um evangelho no lar diário, né, porque eles sempre debatiam esses assuntos. Eram passagens evangélicas aqui, por isso que eu falo, né, do evangelho no lar, porque olham só, eram passagens evangélicas, livrinhos de meditações, contos educativos, o material de luz das palestras fraternais do grupo modesto. Usavam desse material para enriquecer o encontro, para trazer o assunto à baila, né? Para poderem trocar ideias, falar do assunto, e traziam a ambiência de paz e harmonia ao lar. Né? É isso, é o evangelho no lar. Padre Damiano, de vez em quando, contava a história dos primeiros mártires do cristianismo, e a recordação dos sacrifícios provocava um manancial de lágrimas benéficas. A lembrança de sua resistência heróica, de sua exemplificação de coragem, bondade e fé, acendia em todos novas claridades confortadoras. Os meses corriam céleres, corriam rápidos, para aquela reduzida assembleia de corações que não desejava outra coisa senão a paz perfeita em Jesus. E buscavam da forma correta, né? Vão ficando nas lições, né? Vamos ficar atentos a todo esse material maravilhoso que o Padre Damiano tem trazido. A pequena Alcione, lembrando Alcione, aquele espírito de luz, né? Espírito maravilhoso que veio em missão. A pequena Alcione encontrava singular encanto nas descrições dos tempos remotos, em que os cristãos perseguidos se reuniam nas catacumbas abandonadas. A narrativa das festividades bárbaras da época de Nero marejavam-lhe os olhos, mas, quando ouvia a leitura das respostas firmes dos mártires aos algozes, exultava de entusiasmo. Denunciando vocação para o sacrifício, certa vez interrogou. Ela, a pequena Alcione, perguntou: Padre Damiano, onde é agora o circo? E as feras? Ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com aqueles, né, os que os crucificaram? O religioso achou muita graça na lembrança e explicou. Sem dúvida, poderemos testemunhar nossa fé a todo tempo, em todas as circunstâncias. E, observando que a criança aguardava a resposta completa, concluiu sorrindo. Agora, o circo é o mundo, e, na maioria dos casos, as feras são os homens. Agora, o circo é o mundo, e, na maioria dos casos, as feras somos nós mesmos. 2 anos relativamente tranquilos assim passaram. Então, aqui temos mais 2 anos, né? E eu vi aqui, parei para fazer a contagem.
Então, nós tivemos aqui, nós estamos em 1669, então, né? Já que 2 anos se passaram. Mas como que eu cheguei a esse cálculo, né? Voltando na história, em 1662, houve o casamento de Cirilo e Madalena. Em 1663, Cirilo viaja para a América, né? Vai primeiro para a Irlanda, depois para a América. E em Paris vem a varíola, né? Na França vem a varíola, que acomete a família de Madalena e a ela própria. Em 1664, nasceu Alcione. E após 3 anos, quer dizer, em 1967, morre Antero já na Espanha. 2 anos se passaram, de 1667, quando morreu Antero, que é essa narrativa anterior que acabamos agora, segue 1669. Então, e aqui nós teremos ainda acontecimentos importantes a partir de então, né? Então, estamos em 1669, então a família, eles estão há 5 anos em Ávila, né? Na Espanha, lá nessa chácara. Já estão vivendo 5 anos por lá. 2 anos relativamente tranquilos assim passaram. O religioso amigo vivia sempre na expectativa de uma surtida à América, né? De uma investida à América, uma viagem para lá. Quando todos os planos pareciam ajustar-se ao cometimento, surgia um imprevisto dominante. Adiavam-se, então, as esperanças indefinidamente. Madalena Villamil, todavia, gozava a melhor saúde, com exceção dos pés, que a obrigavam a se contentar com a pequenina paisagem de sua própria pobre granja. Lembrando que isso é uma sequela da varíola, né? Que ela teve quando ainda na França. Movimentava-se, porém, sem maiores torturas, dentro de casa e no âmbito do quintal, e isso era motivo de enorme satisfação. As palestras e reflexões diárias sobre a vida espiritual renovavam-lhe as forças psíquicas. Ela ficava se fortalecendo, né? E é isso que acontece, né? Nós, como nos aprofundamos nossos conhecimentos, nós vamos nos fortalecendo. Tinha ilimitada confiança no futuro de além-túmulo. No trato de ideias novas, chegava à conclusão de que a viuvez e a pobreza material representavam condições do testemunho, e em tudo havia possibilidades de honrar os decretos divinos. Recordava o passado, detinha-se nas reminiscências dos dias mais tormentosos e refletia que as piores situações haviam passado. Além do mais, a providência lhe concedera um bálsamo celestial nas carícias da filhinha, cuja companhia representava o alfa e o ômega de sua vida. Sua fé religiosa, ao influxo dos novos conhecimentos, ganhara maravilhosos poderes de resistência. Estava certa de que encontraria novamente o esposo e os pais, quando entregasse o corpo material às sombras do túmulo. Essa crença proporcionava-lhe constante renovação de energias morais e, chegada a noite, na hora das preces, sentia doce tranquilidade de consciência e infinita esperança a encher-lhe o ferido coração. Então ela estava consolada, né? Porque via em tudo de sua existência a misericórdia divina. Por essa época, verificou-se memorável evento no sítio. Atendendo à generosa interferência de amigos, os Estigarribas consentiram no casamento de João com Dolores. Então, João de Deus e Dolores iam casar. E Madalena, muito se regozijou com o feito. A cerimônia, muito simples, foi celebrada na residência da noiva, pelo padre Damiano, com a presença de Dom Alfonso, que via no feito um elo a unir a fazenda poderosa à humilde chácara confinante. Então, temos aí
essa celebração do matrimônio, unindo, né, a todos. A família Estigarribia, desejando talvez apagar as más impressões do passado, mandou construir uma casinha modesta para o casal, justamente na divisa da chácara, para que a senhora Villamil não ficasse afastada dos seus amigos prestimosos. Dessarte, o casamento da serva não alterou o regime doméstico de Madalena de maneira essencial. E, como a interpenetração de plano constitui fenômeno inelutável do curso da vida, vejamos o que ocorria a Antero de Oviedo no plano espiritual. Então, agora, Emmanuel vai nos transportar para a espiritualidade, né? As coisas terrenas continuam seguindo, mas aqui ele nos transporta para a espiritualidade, ao encontro de Antero de Oviedo. Então, vamos ver aqui como é. Vamos estar no além-túmulo, né? Em região de sombras compactas, seu espírito reparava com lágrimas de compunção, né, de pesar, a inconsciência de outrora. Azorragado pelo remorso, tinha a impressão de estar mergulhado em noite infinda, no bojo imenso de insondável abismo. 2 anos lhe pareciam 2 séculos de amargor inconcebível. De quando em quando, tentava erguer-se do abatimento que o prostrava, para logo recair em marasmo de agonias, como se lhes não fora possível sequer tentar desprender-se daquela hiena. Então, aqui temos uma nota da editora, Guiena, o local de suplício, o inferno. A princípio, tinha fome e sede, né? Olha a característica, né, da ligação do seu espírito, né? Seu perispírito ainda mantendo essas vibrações, né? Tinha fome e sede, mas aos poucos tais sensações cediam a padecimentos mais atrozes. As últimas impressões da morte trágica subsistiam e até se requintavam, esmagando o Catadupa, uma cachoeira de de indefiníveis angústias. Terrífico silêncio envolvia-o, uniforme e invariável. Quando ansiava para ouvir vozes humanas, chegavam-lhe ruídos confusos de gargalhadas escarninhas, né? Gargalhadas de escárnio, né? Escarnecedoras, né? Deixando quase convicto de estar sendo espreitado por inimigos intangíveis, que, embora igualmente mergulhados no manto de trevas espessas, zombavam de Deus e das noções santificantes da vida. Esta era a psicosfera em que vivia Antero de Oviedo. Lágrimas dolorosas lavavam-lhe o rosto incessantemente. Apesar de convencido de seu desprendimento do corpo carnal, quer dizer, ele estava convencido de que tinha desencarnado, que estava morto, né? Guardava a impressão nítida de sua personalidade humana. Ele ainda se mantinha, ele era Antero de Oviedo. Ele não se desprendeu daquilo, ele estava ainda vivendo como Antero de Oviedo, vivendo as suas dores, suas culpas, né? Sentindo ainda seu corpo como físico, né? As suas sensações de seu corpo físico. Precito impenitente, que é condenado impenitente, recompunha os mínimos elos das experiências em que fracassara. A infância na Espanha, os deslevos maternais de Dona Margarida, as preciosas oportunidades perdidas, tudo o atormentava e transformava o coração em fonte de pranto inestancável. Ele não conseguia parar, não tinha o que fizesse o seu pranto parar. As possibilidades de Paris,
apareciam-lhe agora como largos caminhos que o teriam conduzido ao dever mais nobre, e, no entanto, cruel e egoisticamente desprezados. A lembrança do crime praticado com a prima, né, com Susana, enferma em... quer dizer, sim, desculpa, não é Susana. A lembrança do crime praticado com a prima, o que ele fez com Madalena, né? A Susana não era prima dele. Então, a lembrança do crime praticado com a prima, Madalena, enferma e indefesa, era uma úlcera envenenada que lhe agravava a desventura. Era como se a Lia tivesse recebendo a falsa notícia da morte do marido, acarinhando a recém-nascida, desfeita em pranto. Depois, era um moço irlandês, né, Cirilo, viajando cheio de confiança nos seus préstimos fraternos. E, coisa extraordinária, no pandemônio das recordações, como lhe ouvia as últimas palavras na véspera da partida. Apoado pelo remorso, voltava às ruas parisienses devastadas pela varíola ascorosa. E, de balde, tentava regredir no tempo, a fim de regredir o erro, de corrigir o erro clamoroso. Nos pesadelos que o assediavam, revia a casa de Santo Honorato, ansioso por defender Madalena até o fim, mas, simultaneamente, a lembrança do cemitério, com as aleivosas sugestões de Susana, passavam-lhe no cérebro entontecido, qual nuvem de fogo. Uma zenha ao estridor de reminiscências amargas que pareciam não ter fim. A recordação do regresso à terra natal, com propósitos ignóbeis e insistência brutal por satisfazê-los com a prima, que deveria respeitar, levam-no às raias da loucura. Federico Isaza surgia-lhe como verdugo de cuja influência aviltante era preciso fugir mesmo de longe. Ele tinha muitos fantasmas o perseguindo. Eram as suas lembranças, era a sua consciência. A consciência falando alto, trazendo à tona tudo aquilo que ele havia feito e que o envergonhava e que o deixava próximo à loucura. Né? Atemorizavam-no, né? Colocavam medo nele, as reminiscências concernentes ao comércio e tráfico escravista. Revia as cenas torpes das embarcações negreiras, nas raras vezes que as visitara ao largo da costa africana. E ouvia as lamentações e o praguedo dos que se viam obrigados à separação dos entes queridos. Tudo lhe aflorava a mente dolorida, como prodigiosa vivacidade e vividez. Era tudo muito claro, como se estivesse acontecendo novamente. Como não conseguir entrever a verdade na terra? Que venda estranha lhe cegar os olhos? Por que não amparar a Madalena nas vicissitudes da sorte, em vez de arruinar-lhe o porvir de esposa e mãe? Por que anuir a criminosa sugestão de abusar das criaturas ignorantes, conduzindo-as a imerecido cativeiro, quando lhe competia auxiliá-las fraternalmente por comezinho dever de humanidade? Por que não fizera o certo? Rememorando o passado, Antero de Oviedo chorava convulsivamente, azorragado na consciência. O veneno fulminante com que se suicidara parecia corroer-lhe ainda as vísceras, num suplício sem fim. Tremia, chorava, aniquilava-se dentro da sua imensa dor. Todavia, o fato que mais o impressionava era ter a destra mirrada, né, a mão direita mirrada, fina, né, ressequida, e um dos pés ressequidos. A treva impedia-lhe a visão, mas de quando em quando, pelo tato, com sensações dolorosas, ia compreendendo a singular anomalia. Então, ele estava ali, sentindo que sua mão direita estava mirrada, um dos pés ressequido, né? A visão turva, né? Usando do tato, sensações dolorosas.
Vamos ver. Escoados mais de 700 dias de incomensurável amargura, certa vez rogou a Deus com todas as veras do coração lhe permitisse uma esmola de luz no seio das trevas que o envolviam. Recordou a figura do Cristo que jamais procurara entender na terra e chorou como nunca. Implorou então compungidamente que o Salvador se apiedasse da sua angústia infinita. Em voz baixa, qual criança embele, né? Qual criança covarde, fraca, pediu com sinceridade, embora reconhecesse o demérito próprio, que ele o auxiliasse, permitindo que sua mãe adotiva viesse trazer-lhe uma palavra de coragem e reconforto. Então ele pediu, ele realmente ele estava mal e pedindo de coração a Jesus, né, ao Mestre, ao Senhor, que o auxiliasse e que trouxesse Dona Margarida à sua presença. Depois de assim que recorrer, com a humildade de quem suplica, saturado de inútil desespero, viu pela primeira vez destacar-se na treva um círculo de claridades confortadoras. Tomado de assombro, sentiu que alguém se aproximava em seu socorro. Mais alguns instantes, e o espírito de Dona Margarida tornava-se-lhe visível. Ah, minha mãe! Exclamou, arrastando-se para beijar-lhe os pés. Há quantos séculos me separei do seu coração afetuoso. A esposa de Dom Inácio, cercada por um halo de luz, tinha os olhos nevoados de lágrimas. Inclinou-se e murmurou docemente. Oh, meu filho, como te encontro! Onde puseste o amor que te dei? Por que te chafurdaste no tremedal das paixões humanas, quando te ensinei a elevar o pensamento a Deus desde os primeiros dias da tua infância? Em atitude maternal, sentou-se ao seu lado e acariciou-lhe a cabeça que o rapaz conservava sobre a mão esquerda, a chorar convulsivamente. Como te venho encontrar, Antero? Os mensageiros de Jesus permitiram viesse trazer-te alguma consolação. Reanima-te, filho. Perdi tudo, exclamou o desventurado. Não me resta da experiência humana senão um mar de tormentos e lágrimas. E por fim, minha mãe, Deus me atirou nesse abismo nefando. Mas a nobre entidade lhe cortou a palavra, asseverando: não blasfemes. Deus é nosso Pai e nos criou para a luz eterna. Somos os responsáveis pela queda nos desfiladeiros cruciais. A providência nos cerca de todos os carinhos, traça as sendas de amor que devemos trilhar. No entanto, meu filho, no círculo da liberdade humana relativa, a paixão nos aniquila, o orgulho nos cega, o egoísmo nos encarcera em suas prisões malsãs. Como poderias afiançar que o Senhor te conduziu a este lugar tenebroso, se desprezaste o roteiro da sua infinita misericórdia? Quem vai para um lugar como esse, senão nós mesmos nos levamos? A misericórdia divina, ela nos ampara. Ela, no caso aqui de Antero, a misericórdia divina o atendeu na sua oração, no seu desespero, na sua súplica, enviando Dona Margarida. Antero, entretanto, tocado pelas angustiosas recordações terrenas, obtemperou amargurado. Mas tudo no mundo conspirou contra mim. Não seria mais acertado dizeres que conspiraste contra tudo? Combateste os sentimentos nobres que te infundi na infância, guerreaste a paz do nosso lar, tramaste contra os seres nascidos em liberdade. Onde pus em teu coração os ensinos do Cristo, entronaste a indiferença. No caminho de duas almas em união, santificada por Jesus, semeaste a mentira e o sofrimento.
Nas regiões por Deus destinadas à vida livre, plantaste os espinhos da escravidão. Não teria sido misericórdia arrancar-te aos sorvedouros do mal, trazendo-te a esta noite desolada para que pudesses meditar? Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Essas amarguras atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade te fale a consciência. Ainda, para os mais broncos criminosos, endurecidos no mal, sempre surge um momento em que, premidos pela dor, são forçados a ouvir a voz de Deus. O réprobo soluçava nos braços da interlocutora, qual filho ansioso por desabafar todas as mágoas no regaço materno. Aquelas palavras deram-lhe grande alento ao coração dele. Reconheço a enormidade das minhas faltas, concordou humildemente. No entanto, mãe, fui órfão de todas as alegrias. Não o foste tal e sim e só um ser incontestável. Aspirações cortadas por um destino cruel. Ninguém pode alcançar felicidade quando transforma as aspirações em caprichos inferiores. Traduzindo num gesto relutância e desacordo, ei-lo a insistir. Todas as lutas terrestres seriam favoráveis se Madalena me houvesse atendido ao coração. Ao seu lado, eu cultivaria a virtude, fugiria do mal, teria vencido as mais rudes batalhas, mas a nobre entidade, aproveitando a pausa reticenciosa, redarguiu com energia e serenidade. Não acuses tua irmã por faltas oriundas de tuas próprias fraquezas. Madalena jamais te faltou com a exemplificação fraternal. Assediada por necessidades cruéis, foi tua amiga desvelada. Nas horas de incerteza, sempre teve uma palavra de inspiração para os teus desígnios. Que mais poderias desejar? Ele abanou a cabeça e respondeu, mas de coração foi sempre inflexível. Talvez um gesto de ternura, um beijo, uma esperança me salvassem. Quer dizer, ele insiste. Ele ainda insiste, ele ainda não percebeu, ele ainda não entendeu completamente que os enganos partiram dele. Como nunca te lembraste de lhe oferecer o carinho com desinteresse de coração? Por que não recordaste o beijo fraternal com cuja essência poderias retificar a mentira execrável que lhe agravou os padecimentos no mundo? Viveste, meu filho, aproveitando as situações críticas para forjar ações criminosas. Acompanhaste-lhe as lágrimas com atitudes frias e gozaste intimamente com a separação de duas almas que Jesus havia unido em suas bênçãos de amor. Que seria de ti se Madalena houvesse atendido aos teus arrastamentos inferiores, esquecendo os deveres sagrados de esposa e mãe? Terias uma noite mais densa, dores mais cruéis. Caíste, é verdade, mas ainda podes orar, ainda tens a dádiva do pranto remissor. O sobrinho de Dom Inácio agora parecia flagelado por uma tempestade de lágrimas. Tinha a impressão de recuperar a razão mediante aquelas recriminações lançadas face a face pela lealdade da mãe adotiva. Nada obstante os sofrimentos experimentados, ainda não havia tudo aprendido. Somente agora conseguia avaliar a extensão da sua cegueira criminosa no mundo. Esmagado pelo justo reconhecimento das faltas clamorosas, sentiu-se incapaz de algo mais objetar, permanecendo à mercê dos remorsos pungentes. Dona Margarida, depois de longa pausa, acariciou-lhe a mão moribunda e falou. Já refletiste nos resultados da empresa que tentaste no mundo? O menosprezo da oportunidade reparadora fere-te agora com amargas consequências. A mão que assinou documentos condenáveis, aí as tens mirrada. O pé que se moveu no rumo dos feitos delituosos está ressequido. Os olhos que procuraram o mal repletam-se de sombras espessas.
Ao ouvir tais coisas, o rapaz mostrou reconhecer num gesto a sua penosa situação. Mas lembrando-se subitamente da presteza com que sua prece fora atendida, no caso da vinda de sua mãe pelos laços espirituais, asseverou humildemente: rogarei a Jesus me socorra com a liberdade de movimentos. Sim, explicou Dona Margarida, o Senhor não te negará o quinhão de sua excelsa bondade, mas só o contato de novas lutas terrenas conseguirás reintegrar-te nas faculdades sagradas que espezinhaste, esquecendo voluntariamente os mais nobres deveres. As explicações ela dará além e nós a leremos no nosso próximo encontro. Faremos aqui, ainda nesse encontro entre Dona Margarida e Antero, a nossa pausa. Vamos orar? Jesus, Divino Mestre, encerramos aqui o estudo de hoje. Agradecemos todas as lições. Agradecemos a oportunidade de ter acesso à existência de cada uma das personagens. E com elas, com suas experiências, aprender. Obrigado, amado Mestre, por esta oportunidade sem preço. Que possamos realmente trazer para os nossos corações tudo aquilo que nos foi entregue como lição. Se conosco, amado Mestre, nessa semana que nos separa de nosso próximo encontro de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. E é isso, amigos queridos. Terminamos aqui, então, o estudo de hoje do livro Renúncia. E, com a bênção de Deus, nos reencontraremos na próxima semana para darmos continuidade à leitura. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.